Bom dia! Estamos aqui para mais uma live e o tema de hoje é tramas. É um assunto que eu vejo muita gente com dúvida. Eu sofri muito no início com as tramas. Eu identificava que as pessoas conseguiam encaixar os fios de um jeito diferente do que eu conseguia quando eu comecei. E eu batia a cabeça, e batia a cabeça, batia a cabeça, batia a cabeça. E tinha essa dificuldade enorme de conseguir ajustar a trama. Aquele finalzinho de sobrancelha com as setinhas que eu já falei em outras lives que a gente vê muito. Aqueles fios compridos que parecem que não fazem sentido nenhum, porque eles não encaixam em lugar nenhum da sobrancelha. E aí a gente vai hoje compreender melhor o que é uma trama. A gente tá nessas lives todas, nesse conteúdo todo que eu venho dividindo com vocês, a gente vem falando muito sobre abrir a cabeça e pensar fora da caixa, para que a gente compreenda aquilo que a gente está fazendo. E a partir disso a gente consiga conversar com a nossa cliente para ajustar as expectativas dela e para a gente conseguir chegar num resultado natural de fios bem fininhos que fixam com uma passada e que a gente tenha uma trama que faça sentido para nossa cliente ficar feliz e realizada com o resultado. Vi aqui essa mensagem. Oi, Rayane! Que bom, eu fico feliz que você gostou do fato da gente ter criado esse perfil. Tudo que está sendo feito aqui é com muito carinho e eu agradeço muito de você estar aqui participando, acompanhando. E fiquei feliz também de saber que você gostou dessa proposta da gente ter um perfil exclusivo para falar com vocês, profissionais de micropigmentação. Se você tiver qualquer dúvida ao longo da live, quiser complementar alguma coisa, fica à vontade para participar. Obrigada, viu, pela presença. Vamos lá. Eu vou recapitular um pouquinho o que a gente falou sobre arquitetura de fios, que eu acho muito importante para a gente construir esse raciocínio. A gente está construindo a compreensão de algo maior. A gente está entendendo agora o que muita gente fala de automático, a gente está saindo do automático para aprender a pensar e desenvolver um trabalho que realmente oferece um diferencial. O diferencial está sempre na gente, na nossa maneira de atender e na entrega de um trabalho especial para nossa cliente. A arquitetura de fios, como a gente conversou anteriormente, é a gente compreender a maneira que esses fios estão dispostos na sobrancelha. Como é que eles aparecem aqui, qual a orientação desses fiozinhos, para a gente poder criar uma trama bem natural. Então, primeiro a gente tem que entender o caimento desses pelinhos. Muitas vezes no início eles são em pezinho, vou falar muitas vezes porque às vezes eles não são. E a gente, quando sai desse automático, a gente sabe trabalhar também com as sobrancelhas que não tem esse início em pezinho. Mas vamos generalizar aqui para eu poder ficar em um exemplo só, senão eu acabo toda vez abrindo o raciocínio, ficando uma coisa grande e tenho receio de confundir vocês, porque é muita coisa que tem aqui na minha cabeça, muita coisa mesmo, e eu fico querendo contar tudo ao mesmo tempo, então vamos por partes. Muita gente tem o início com os pelinhos que vão aqui, são em pezinhos, depois aqui da parte de baixo do corpo, eles têm esse alinhamento no sentido de vir de baixo para cima, ele cresce a partir daqui e a orientação do crescimento dele é nesse sentido. Eu tenho aqui uma colega nossa aqui, ó, vou colocar bem de pertinho, assim dá para ver e sem o reflexo. Tá vendo aqui na parte de baixo eles sobem, aqui na parte de cima eles descem e eles convergem, né? Os fiozinhos da sobrancelha, os pelinhos, eles chegam num ponto onde eles se encontram e é onde a gente tem a espinha da sobrancelha e a gente tem a maior concentração de fios. Muitas vezes as clientes chegam para nós falando eu tenho a sobrancelha fina, porque o que ela enxerga lá no espelho ou então numa foto é a sobrancelha, essa parte principal onde os pelinhos convergem e ela tem um maior volume de preenchimento. Isso é erro de design também, querer limpar muito a sobrancelha, a tal do vou tirar mais uma fileirinha.
porque pelo não nasce em fileiras, né? Mas eu tirar uma fileirinha para deixar ela bem definida, enfim. E muitas vezes a cliente acha que ela tem uma sobrancelha fina e na verdade ela tem uma sobrancelha bem mais larga do que ela compreende, porque a gente vai falar desses pelinhos que estão aqui em volta, mesmo que de longe eles não deem tanto preenchimento, né? A arquitetura de fios é essa compreensão da orientação dos pelinhos, para que a gente possa criar a nossa trama e os fiozinhos para encaixar nessa orientação dos fios. Então, Jo, o que é a trama? Se essa compreensão toda é a arquitetura de fios. A trama é a compreensão do encaixe desses fios, como é que eles se unem para criar esse movimento natural, né? Então, a gente tem que compreender para onde é que eles vão e como é que eles se encaixam. E aí a gente tem várias possibilidades de trama. Existem maneiras coringas da gente trabalhar, existem tramas, essa trama aqui vai funcionar bem para todas as sobrancelhas, mas funcionar bem não quer dizer que seja o que imprime maior naturalidade. Funcionar bem quer dizer que vai dar uma boa tapeada. E a gente quer tapear? Não, a gente quer fazer aquele trabalho que deixa a gente feliz e satisfeita, porque a intenção desse trabalho com a troca é que a cliente esteja feliz e a gente se sinta realizada. A gente tem que construir essa realização. Isso vem quando a gente olha o nosso trabalho e fala, nossa, ficou muito lindo. Nossa, era isso que eu queria fazer. Porque a gente tem um trabalho artístico, né? Ixi, hoje eu tô empolgada, eu acordei no 220. A gente faz um trabalho artístico, a gente está aqui falando sobre um olhar artístico, criativo, que tem que ser adaptado a cada momento. A gente vai ter sempre um pincel que é o mesmo, que é o Tebori, o nosso pigmento. A gente vai ter a tinta, que é o pigmento que a gente vai escolher de acordo com a sobrancelha da cliente, mas a gente tem que ter o nosso olhar criativo e atento para fazer essa sobrancelha da melhor maneira possível. E a minha proposta de trabalho sempre é: eu vou fazer essa sobrancelha como se fosse a única sobrancelha que eu já fiz na minha vida. Cada fio que eu vou criar para essa sobrancelha é especial e único. Para ele ser especial e único, a gente tem que saber aonde colocar, como colocar e como encaixar todos eles, para que a gente crie essa trama leve, natural, de acordo com a necessidade da cliente, para a gente sair do automático. Quando eu falo de automático, o que pode acontecer? A minha cliente tem aqui o início bem ralinho e depois ela tem o meio da sobrancelha bem aqui, assim, ó, bem cheio, que é onde normalmente as clientes têm mais pelinho, né? É aqui, aí depois aqui tem uma falhazinha. Se eu ligar no automático, fizer essa trama automática e eu não pensar no espaçamento dessa trama, eu posso continuar com o mesmo efeito visual, que é aqui mais claro e aqui mais preenchido. Ou então, no meu caso, por exemplo, que eu tenho as sobrancelhas bem escuras, se eu tinha falhas, e tenho ainda, porque minha micro tá bem desbotada, tá vendo? Se a gente não tem uma maneira crítica de criar esses fiozinhos, eu poderia ficar com a minha sobrancelha aqui no meio, onde ela já era bem escura, muito escura, e continuar sem a precisão do contorno, que é o que me fazia falta. Eu não tinha muitas falhas, eram só os contornos que eram um pouquinho mais ralinhos. E aí, gente, a gente continua, fica uma sobrancelha mais bonita? Fica, mas se a gente não entende se a gente não sai do automático e entra nesse raciocínio especial de customizar o nosso olhar para a nossa cliente, a gente pode continuar com a mesma queixa, que é, puxa, mas aqui minha sobrancelha continua meio sem definição. E aí vem gente que coloca a culpa na cliente de novo. Mas é que a sua pele não fixa tão bem. E, na verdade, a pessoa não acertou o espaçamento desses fiozinhos. Os fios ficaram afastados, onde eles precisavam estar um pouquinho mais próximos, e fez muito fio onde já não precisava mais de fio. Então, vamos seguir o nosso raciocínio lógico e de abrir a nossa cabeça.
Rayane me perguntando, Joana, você trabalha com vários tipos de trama? Sim, trabalho com vários tipos de trama. Em especial, por tudo isso que eu tô falando. Cada momento da sobrancelha me pede uma forma diferente de enxergar a trama. Se a gente compreender que a trama é uma maneira de encaixar os fios, a gente vai perceber que a gente não precisa repetir um carimbo. Esse carimbo, essa trama engessada, ela funciona muito bem. Não quero que vocês me entendam errado. E a gente sempre começa do básico para depois evoluir o nosso olhar e as nossas habilidades a partir do básico. Então, tem um tipo de encaixe de fios que é coringa, uma trama coringa, para que a gente comece a identificar o início, a transição, os fios superiores, os fios inferiores, os fios da cauda. Isso tudo é maravilhoso. Só que se a gente entende que isso é só uma maneira de encaixar fios, a gente consegue entender que a gente não precisa ficar desesperado se naquela sobrancelha a gente não conseguir encaixar literalmente aquele carimbão. Tá? Então a gente vai sim falar de trama básica. Isso tem muito valor, não me entendam errado, mas a gente vai também falar sobre mais, a gente vai além, porque quando a gente vai além é que a gente sente essa realização, assim, essa satisfação na entrega para nossa cliente do resultado que ela quer e do que realiza a gente enquanto profissional. Não é só o que a cliente quer, porque às vezes elas querem coisas que a gente inclusive não gosta. E aí, a gente vai fazer essa micropigmentação se a gente não acredita nesse resultado? Eu hoje não faço. E eu recomendo que, se vocês não curtem aquilo que a cliente pede, recomendo fortemente, não faça. Porque não é serviço que se preste virar para a cliente e falar, você que quis assim. E ela vai virar para você e falar, mas você é profissional, você deveria ter me orientado melhor. E aí, como é que você escapa dessa, né? Mas enfim, hoje eu tô para todo lado, tô ligada no 220. Perguntem o que vocês quiserem saber. Eu vou mudar a câmera aqui pra gente poder começar a falar objetivamente sobre as tramas que tiram o sono de muita gente. Já tô aqui de lápis na mão, vários. Pode quebrar ponta, pode acontecer o que for. Tem um monte de lápis aqui pra mim. Falei já em outros momentos, quando vocês forem treinar, quando vocês forem se dedicar a estudar, que seja 5 minutos. Organizem o treino de vocês e tenham em mãos as coisas que vocês vão precisar, tá? Por que isso é importante? Para otimizar o treino. Treino bom é treino organizado. E trabalho bom também é trabalho organizado. Monta a bancada bonitinho, faz os fios bonitinho. Fiz live na segunda-feira mostrando o procedimento na íntegra. Lá eu falo também sobre a importância da gente organizar o nosso trabalho para enxergar todos os fios e conseguir os fios finíssimos que fixam só com uma passada. Porque eu vejo muito fio aí que é fino, mas depois volta pro retoque e não tem nada. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Vou fechar um pouquinho a câmera e o microfone. Não caiu a live, tá, gente? Não vou nem fechar o microfone, pra vocês não ficarem preocupadas. Encaixe dos fios. Mudamos. Vocês me avisam se estão conseguindo ver? Tá com um delayzinho. Você vai ficar com delay. Tadã! Ai, tão bom. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Será que se ficar assim fica melhor? Tá bom, tá ótimo. Não, assim é melhor. Pronto.
Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês fiquem, por favor, à vontade em perguntar. Deixa eu fazer aqui um desenho de uma sobrancelha. Vamos fazer um desenho à mão livre. Eu gosto no design de usar sempre linhas que sejam fluidas, né? Quando eu crio a micropigmentação, eu nunca trabalho com linhas retas, nem nada muito marcado. Eu acredito muito que para a gente criar um design harmonioso e natural para nossa cliente, a gente tem que respeitar o natural e criar tudo com fluidez, com naturalidade. A gente não tem nada reto no corpo humano, nem na natureza. Então, vejo muito esses designs que tem o bico aqui muito marcado, aquele bico assim, né? Muito marcado. Aqui, o ângulo do ponto alto também muito marcado. Gente, tudo isso são coisas que comprometem a naturalidade, tá certo? Temos aqui a nossa belíssima sobrancelha. Tramas, encaixe de fios. A trama é o encaixe do fio. Vou escrever aqui. Trama é o encaixe dos fios. Ficou ao contrário para vocês, mas vamos mentalizar essa história. Por quê? Para a gente entender que existe essa opção de criar um padrão repetido, mas que as sobrancelhas às vezes oferecem algumas surpresas para nós e a gente vai conseguir um bom trabalho se a gente sair desse automático. Para toda a sobrancelha a gente tem aqui a espinha, que é onde a gente vai, onde a gente tem a convergência desses fiozinhos, onde a gente enxerga que esses fiozinhos se encontram. Então, nesse caso aqui, a espinha dela estaria mais ou menos aqui, ó. Aqui, assim, é uma espinhazinha bem rasa, né? A gente pode ter isso de várias formas diferentes. Pode ser com uma oriental, que a espinha é aqui, então a gente tem os fiozinhos com a orientação em pé, logo vem a transição, e aí esses fiozinhos começam a nascer para baixo. Aqui nessa cliente, os fiozinhos nascem aqui de cima para baixo, e aqui eles logo se orientam de baixo para cima, com o início em diagonal. Não é em pé o início dela, tá? Aqui, como a gente aproximou na micropigmentação, essa foi uma micro que eu fiz, os fiozinhos do início a gente fez eles um pouco mais em pezinhos, a pedido da cliente, e como ela não tinha os pelinhos aqui, deu para encaixar numa boa. Estou limpando. Jô, que material é esse? Não sei o que. Isso aqui é uma impressão de uma foto de uma cliente e eu plastifiquei. Isso aqui é ótimo para treino. Façam isso de várias sobrancelhas e guardem, porque é um material reutilizável e vocês podem treinar várias vezes nesse material. Vamos começar aqui nosso papelito. Quando a gente pensa em trama,
a gente tem que pensar também no fio. A gente tem diversos tipos de fios numa sobrancelha. A gente tem fios um pouquinho mais... Desculpa, gente, eu dei uma pausinha para poder ver como é que tá aparecendo para vocês. A gente tem fios um pouquinho mais curvados. A gente tem fios um pouquinho mais retinhos. A gente tem fios um pouquinho mais arredondados. Esses fios são menos comuns, tá? Os mais arredondadinhos. E a gente tem aquele básico que vai se moldar a maior parte das pessoas, que é o corpinho um pouquinho mais reto e o final um pouquinho mais quebradinho. Tá dando pra ver? Deixa eu fazer isso grandão. Tá muito pequenininho, né? Vamos fazer grandão. Então, a gente pode ter fios mais retos. Eles nunca vão ser retos, absolutamente retos. Como eu falei quando eu tava montando esse design, né? Esse desenho da sobrancelha. A gente pode ter fios mais curvados. E a gente pode ter fios retos com a pontinha mais viradinha. E a gente pode ter fios um pouquinho mais arredondados. Vejo muitas sobrancelhas por aí que repetem reto assim. Gente, isso aqui é um tipo de reto que não tem. Não existe. A menos que seja ali um fioziquinho de nada que você vai usar para completar um cantinho, mas ainda assim... Tudo tem movimento quando a gente fala em naturalidade, tá? Então, fujam de sobrancelha de cerquinha. Já vi muita gente fazendo início de sobrancelha assim. Cerquinha, cerquinha, cerquinha. Código de barra. Isso aqui não pode existir mais quando a gente fala em naturalidade. Não existem fios paralelos, um do lado do outro, desse jeito. A gente sempre tem uma leve... angulação, uma leve ondulação. Então, aqui. O fio, ele não é reto, retão, certo? Então, a gente vai ter um pouco de movimento nesse fio que é mais reto. A gente pode ter mais movimento. Reparem, é como se fosse um S esticado. Ou a gente pode ter aquele fio que é um pouquinho mais retinho, com a pontinha mais quebradinha, como a gente fez aqui, ó. Vocês percebem que eu já tô encaixando esses fiozinhos aqui, ó. Vou fazer isso várias vezes para vocês entenderem. A gente pode ter fios, como aparece aqui nessa sobrancelha, que eles são curvados ao contrário. Eles são assim, ó. E aqui eu posso até já ir formando um esqueleto de uma sobrancelha. Vocês percebem como é esse fio aqui? Como ele é desse mesmo jeito? Deixa eu virar. Ó. Tá dando Tá ótimo. pra ver? Vou pegar mais aqui. Como eles são curvados pra cima. Ó, aqui ele é mais retinho e curvado pra cima. Isso aqui é ouro. Isso sozinho é ouro. Saber identificar o movimento que o pelo da sua cliente faz. Já vou apagar rapidinho, porque o lápis, se a gente não tira na hora, ele depois dá um pouquinho mais de trabalho para tirar. Essa é uma possibilidade de fios. E aqui outra possibilidade de fios. Ah, obrigada, mais papel, ótimo. Aqui outra possibilidade de fios, eles mais retinhos e curvadinhos na ponta. O que vai funcionar para todo mundo do que a gente está falando é essa história aqui. Isso aqui funciona para a maioria das pessoas. Fiz até meio que um esqueleto aqui de uma sobrancelha.
Na arquitetura, a gente sabe que a sobrancelha pode, inclusive, ter esses fiozinhos todos orientados para cima. Vamos entender agora um pouco melhor sobre o encaixe desses fios. Se a gente cria fios paralelos, né, que sejam iguais, só que um ao lado do outro, a gente vai ter isso aqui. A gente não vai ter o encaixe, que é o que eu tenho falado bastante hoje para vocês. O encaixe é entender que esse outro fiozinho que a gente chama de ramificação, então a gente tem aqui o esqueleto e a gente tem a ramificação, que é o desdobramento desses fios que precisam estar bem encaixados com esses fios do esqueleto que a gente criou. Qual é o segredo desse encaixe de fios? Que ele comece entre um fio e outro do esqueleto e ele morra, quase como se ele fosse entrar dentro do outro fio. Aqui, ó. Isso aqui, gente, desculpa, eu tô pausando para ver como é que vocês estão visualizando isso para eu poder complementar da melhor maneira possível. Então é isso. Jô, mas aí eu vou repassar. Se eu já fiz esse fio aqui do esqueleto, você tá falando que o fio é fino e fixa com uma passada? Mas aí se eu entrar aqui com ele, eu vou eu vou repassar aqui o final? Não, você não vai repassar. Você vai criar essa parte aqui do fio e quando ele for encaixar no fio do esqueleto, quando a ramificação for encaixar no esqueleto, você vai parar esse fio. E assim você vai repetir a sua sobrancelha inteira. Sempre com o fiozinho da ramificação morrendo aqui no seu fio do esqueleto. Isso aqui é uma opção de encaixe de fios coringa. É algo que você consegue resolver qualquer sobrancelha. É isso aqui que a gente tem que usar em qualquer sobrancelha? De jeito nenhum. Por que não é isso que a gente tem que usar em qualquer sobrancelha? Porque a gente quer fazer mais, né? A gente quer fazer um trabalho muito especial e que deixe a nossa cliente satisfeita e a gente também. Então, vou criando aqui os meus fios, sempre fazendo com que eles entrem no fio do esqueleto, né, as minhas ramificações. O início, sempre lembrar, gente, os fios do início, eles não encostam na parte de cima e nem na parte de baixo do desenho da nossa sobrancelha, tá? Eles não podem encostar na parte de cima e na parte de baixo. É isso que vai criar essa sensação aqui. Essa aqui é uma sobrancelha natural. Pra gente criar uma micropigmentação natural, a gente tem que se inspirar nessa natureza maravilhosa que se apresenta. Por isso que o desenho de observação é tão importante, para que a gente melhore a nossa percepção visual e a gente consiga fazer a leitura do que a natureza mostra pra gente criar no nosso trabalho. Se a gente começa uma sobrancelha com o fio assim, grandão, sem essa graduação, tanto do comprimento dos fios aqui, ó. Ó como esses fiozinhos são curtinhos aqui no início. Eu tô repassando os próprios fios dela, tá? Os próprios pelinhos dela. Ó como eles são pequenininhos. Eles são fios mais curtinhos. A gente tem que compreender essa história. Aqui na cauda e no corpo, eles já são bem longos, olha só. Tanto que só quem tem um chuveirinho bem espivitadão, a gente vai aparar aqui. E muitas vezes a gente só tá aparando os fiozinhos do topo desse início e não os fiozinhos que crescem lá de baixo. Tá? Cada caso é um caso. Isso aqui é essa sobrancelha. Mas a gente pode sim extrapolar isso para várias outras
E sempre observar, caso a caso, como é a sobrancelha da sua cliente, para você criar os fiozinhos de acordo com o que vai imprimir mais naturalidade para ela. Ó, a gente fez aqui esse corpo. Aqui a gente teria uma transição, onde a gente começaria a criar os pelinhos da parte superior. Vocês percebem que interessante que os pelinhos da parte superior, eles não são redondos? Porque eu vejo, gente, muita gente fazer isso aqui, ó. Vou fazer a cauda, não, vamos fazer um desenho inteiro. Como eu vejo, o erro mais comum que eu observo. O erro mais comum que eu observo é isso aqui, ó. Ou assim, ou início com fiozinho desenhado reto. Aí a pessoa faz os fios desse jeito, ó. E aqui em cima também. E aí a gente termina naquela seta que eu comento várias vezes. Gente, eu vejo muito isso. E vejo essas transições que são assim, ó, também. Uma transição que é um pelão bem comprido. E aí esses pelos aqui, eles batem nessa parte. Aqui dá um emaranhado. Isso aqui na sobrancelha fica tão feio, gente. Fica tão feio. Parece que a sobrancelha ficou toda embaraçada. Além dessa região aqui da sobrancelha da nossa cliente, fica muito mais escura. Porque tem muito mais pelo do que essa parte onde os fiozinhos não se batem, né? O importante é que a gente crie uma trama que não embarace, onde os fios converjam de uma maneira legal. Quando que a gente não vai ver essa convergência bem encaixadinha? Se a cliente não precisar de preenchimento na transição. A transição é a parte onde os pelinhos que nascem em pé ou de lado começam a nascer com outra orientação. Então, eles nascem de cima para baixo. Essa parte aqui da sobrancelha, nesse caso, é a transição. E foi isso que eu estabeleci aqui nesse desenho de sobrancelha que eu mostrei para vocês. A minha transição vai estar nessa parte. Eu estabeleci aqui o ponto onde os meus fiozinhos nascem de cima para baixo. E aqui nessa parte de baixo eles vão ter a orientação para cima. Depois eles vão começar a vir em diagonal, para depois ter o caimento da cauda. Aqui na cauda, eles começam a nascer nessa orientação. Nessa sobrancelha que eu tô fazendo para vocês e nessa sobrancelha coringa, que atende a maioria das pessoas. Tem gente que é diferente. Vou parar agora de falar essa coisa que é diferente. Vou me focar aqui na construção dessa sobrancelha. Então, vamos lá. Vou fazer primeiro o esqueleto. Os meus pelinhos do início, o início vai ser essa parte aqui, que é até a transição. A gente vai ter uma região aqui, mais ou menos, aonde eu vou mudar a orientação dos fios. Olha aqui as minhas setinhas. Tá dando pra ver, Audrey, as setinhas? Uhum. Obrigada. Os fiozinhos do começo não encostam nem em cima, nem embaixo. Vou fazer fios longos, tá? Para essa demonstração para vocês. E aqui eu vou começar a entrar na minha transição. Lembrando que não existe fio reto, hein, pessoal? Eles, por mais que sejam bem alongados, esse fio que funciona para todo mundo, por mais que eles sejam bem alongados, eles sempre têm uma quebrinha na ponta. Eu vou mostrar um pouquinho mais de frente para vocês,
porque às vezes o ângulo que tá no vídeo dá a sensação do fio ser reto, e ele não é, ele tem essa quebrinha aqui na pontinha. E fui mudando a minha orientação aqui, até eu chegar nos fios da cauda, que eles são bem alongados e mais de ladinho. Nós vamos abrir a nossa cabeça e não vamos mais fazer sobrancelha que acaba em pontinha, em biquinho. Vou pegar mais papel. Ai, eu tô a louca do papel hoje, segura. Quer mais, ou? Não, tem um montão aqui, obrigada. A gente vai parar com aquela sobrancelha que acaba assim, ó. Ai, mas eu quero bem fininha. Por que que isso aqui não é bacana? Deixa eu completar o resto da sobrancelha. Ô, meu pai. Aqui, vai. A gente não vai mais fazer isso aqui, tá, gente? Além disso aqui criar uma desproporção, isso aqui dá a sensação para a cliente que a cauda dela é mais curta do que ela realmente é. Isso, quando a gente falar sobre design, eu vou bater bastante nessa tecla. Mas vai parecer na foto que ela não tem esse pedacinho da cauda. E aí vai dar a sensação para ela que ela precisa prolongar mais ainda a sobrancelha dela para a sobrancelha dela aparecer. Então, não, a gente vai pensar, tcharam, natural, que é uma cauda. Olha só como acaba essa cauda natural. Ela não é uma pontinha. Ela é mais grossinha, isso gera melhor proporção e equilíbrio visual. Essa sobrancelha a gente fez a micropigmentação, mas a gente já tem uma sobrancelha linda aqui. Ela tá dizendo pra nós tudo o que a gente precisa num desenho elegante, harmonioso, interessante, que vai realçar o olhar da nossa cliente. Então, beleza, temos aqui essa pontinha, esse ponto final da sobrancelha que não acaba em pontinha fina. Ele acaba numa cauda mais larga, mais proporcional ao início. A gente vai ter um início e espessura de ponto alto muito mais parecidos do que esses designs que a gente vê dessas sobrancelhas muito marcadas e que às vezes passam a ser, inclusive, sobrancelhas vulgares. Elas têm uma comunicação de um olhar tão forte, tão, às vezes, de malévola, assim, tão arqueado, tão pontudo, que fica uma sobrancelha que imprime algo que não é elegante. Vamos lá para as nossas ramificações, então, e aí é que vocês vão ver a transição aqui acontecendo nessa parte das sobrancelhas. A ramificação da nossa sobrancelha. De novo, não vou encostar aqui embaixo. Ela vai começar mais ou menos no meio do caminho desse fiozinho inicial para esse fiozinho que também não tocou aqui no final da nossa linha. E a nossa ramificação vai morrer aqui dentro do nosso esqueleto. Ó, vocês percebem aqui, a gente vai começar a construir a nossa transição. Vou trazer mais um fiozinho aqui e aí começamos a construir a nossa transição. No próximo fio, a gente vai ter aquele que vira de uma vez e vai transformar na parte superior da nossa sobrancelha. Os fios da ramificação, eles nunca tocam a parte inferior da sobrancelha e nem a superior, eles nunca completam o contorno, justamente porque o natural é a gente ter o fiozinho, a gente não ter esse contorno tão marcado, tão definido. Pronto, tá feita a nossa transição. Os fiozinhos que vão convergir lá em cima. O que é importante, gente, quando a gente pensa nisso? Esses fios,
eles estão desenhados aqui, certo? Os nossos fios, o nosso esqueleto. Não pode ter isso daqui, não pode ter isso daqui, ó, vejo isso daqui acontecer, já vi alunas fazerem isso. Ele tem que seguir a mesma fluidez para ele morrer no fiozinho do esqueleto. Ele entra, não quer dizer que a gente repasse o fio do esqueleto, quer dizer que a gente vai seguir o mesmo fluxo que a gente criou. O fiozinho vai morrer ele vai morrer dentro do fiozinho anterior. Vamos lá. Vou seguir com as ramificações aqui. Quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Essa aqui é a trama coringa que funciona para muitas e muitas e muitas sobrancelhas. Mas tem mais, gente. Tem muito mais quando a gente quer fazer uma sobrancelha, uma micropigmentação natural. Aqui, deixa eu dar uma pontadinha no meu lápis. É importante a gente compreender que a trama é o encaixe dos fios da nossa sobrancelha, dos fios da nossa micropigmentação. É como a gente vai trazer essa fluidez, porque a gente eu tava mostrando com a mão fora da câmera, perdão. É como a gente vai encaixar esses fios para criar esse volume, essas várias camadas, para construir desde o contorno até a parte interna da sobrancelha. Vocês percebem que o fio da ramificação, ele é fluido, mas ele tem um movimento um pouquinho diferente. E é importante que ele tenha esse movimento diferente para que a gente consiga encaixar ele melhor. Tá vendo? Aqui é aquele outro tipo de fio que eu comentei com vocês. E aí nós vamos para a nossa parte superior. Olha só como são os fios que melhor imitam os naturais. Eles não são redondos, como a gente fez aqui, e como a gente vê muita gente falando, eles não são nessa orientação. Eles são retos e com uma curvatura para fora. De novo, vamos voltar para aquela observação da sobrancelha natural. Olha aqui a sobrancelha natural da cliente me mostrando como é o caimento desse pelo. Ó, aqui são os fios naturais dela que eu tô repassando. Vocês percebem? Acho que você não tá vendo as perguntas, né? Não tô. Fala pra mim. Tá. Não tô vendo as perguntas. A Audrey já vai me falar. Gente, eu não tô vendo a tela do telefone o tempo todo. A Rayane falou que isso é um curso, Joana. Isso é um curso, gente. Eu não consigo miguelar o conhecimento. Eu não consigo guardar só pra mim. Essa é a real. Eu tento. Eu ainda falei, não, eu vou falar do encaixe, dos fios e tal. Mas daí eu mostro, não tem como. É mais forte do que eu. É da minha natureza compartilhar. Aí, Joana tá falando assim. Tá perguntando. Joana, você faz sempre primeiro esqueleto ou faz na sua cliente a sobrancelha de uma vez só? Faço de uma vez só. Faço de uma vez só. Rayane, depois vai lá na nossa live de procedimento ao vivo. Eu falei bastante sobre como eu construo a micropigmentação. Lá eu conto sobre essa possibilidade. Lembrando que a gente vai sempre se desenvolver a partir do básico. Se a gente tem algum tipo de dificuldade, a gente vai começar com o esqueleto, porque se a gente ainda não tá acertando a quantidade de pigmento que tem na lâmina, se a gente não tá conseguindo manusear a sobrancelha ainda do jeito 100% correto, e tem muitas dicas para como fazer isso para não estragar a marcação. A coisa de criar primeiro o esqueleto é uma maneira boa para quem tá começando ou quem ainda não tem muita segurança. Ai, deixa eu virar um pouquinho, calma aí.
É uma maneira boa para quem está começando, ainda não tem muita segurança na micropigmentação e ainda perde a marcação, ou corre o risco, ainda não se sente seguro em perder, se vai conseguir manter a marcação ou não, trabalhando um pouquinho mais. Se a gente faz o esqueleto de início, a gente pode ter mais segurança. Se a pessoa ainda não está 100% ali afiada na maneira de segurar a pele, porque a gente tem que tensionar a pele em 3 pontos, de manusear o tebori, acertar todos esses movimentos do tebori. A gente tem arraste, tem pêndulo, tem a rotação do tebori. O manuseio do tebori é algo muito importante para a gente conseguir tanto um trabalho limpo quanto os tais dos nossos maravilhosos fios finos que fixam com uma passada só. A gente tem que acertar tudo isso. Se a pessoa ainda tem alguma dificuldade em algum ponto desses, ela vai ganhar mais tempo, né, mais facilidade se ela pudesse focar só na criação do esqueleto. E sempre a gente faz fiozinho com aquela super intenção para que ele fique bem alinhadinho, bem feitinho. E aí cada um vai perceber qual é o momento que se sente pronto para evoluir e fazer a sobrancelha toda de uma vez. Isso é quando a gente tem segurança e a gente já compreendeu bem tudo isso, né? Toda essa construção da sobrancelha. Então vale muito a pena estudar no papel. Estudar no papel, apontar um lápis assim bem apontadinho, para conseguir fazer isso na sobrancelha de alguém. Treina, gente, tá com tempo livre? Mãe, vem cá, eu preciso fazer uma simulação na sua sobrancelha. Faz aqui com o lápis bem apontadinho e você vai simular, literalmente, você vai simular como se você estivesse fazendo uma micro. Se você quiser ajudar, inclusive, na sua memória muscular, você pode fazer isso de luvas calçadas, coloca a sua luva e pensar na movimentação desse lápis igualzinho a gente tem que fazer a movimentação no tebori. Deixa eu voltar aqui, senão o nosso tempo de live acaba e eu não terminei essa sobrancelha. Estamos aqui nos nossos fiozinhos superiores, estou fazendo esse esqueleto. Tá dando pra ver aí direitinho? Tá. E eu vou criar toda aqui a minha cauda. Como é que eu crio essa cauda? Com os fiozinhos convergindo e se encontrando com suavidade. Não tem quebra. Numa trama legal, na compreensão da trama, a gente não tem fio que se bate, a gente não tem fio embaraçado. A gente tem sempre algo bem sutil, bem suave. O movimento do fio é suave. O movimento do contorno do seu design é suave. Não tem linhas retas. E agora eu vou para as ramificações. Elas acontecem da mesma maneira. Tem várias maneiras da gente criar esse efeito de fios naturais. Várias maneiras. Os fios, eles apresentam para nós várias formas diferentes. E eu tô apresentando aqui para vocês hoje um estilo. Tem vários estilos de trama. E o legal é quando a gente entende a possibilidade de encaixe e a gente trabalha com liberdade para fazer algo que realmente se encaixe na sobrancelha da nossa cliente. Martelo isso porque em uma sobrancelha a gente pode usar vários tipos de trama diferente. Vocês percebem que a gente tem mais densidade na nossa trama na cauda do que no início? Vocês percebem isso? Participem aí, gente. Me falem o que vocês estão percebendo dessa história. Nessa aula, nessa live que virou uma aula para vocês. Eu tô aqui completando alguns pontinhos. A gente tem mais preenchimento no corpo e na cauda. No primeiro terço da sobrancelha, para que a gente imprima naturalidade, eu sempre mantenho um início mais ralinho, mais levinho, mais suave. Isso aqui
essa compreensão da onde a gente vai ter mais preenchimento, sempre a gente vai ter mais intensidade aonde os fios convergem, né? Então, na espinha, que é aqui aonde os fiozinhos se encontram, e a cauda da sobrancelha. Assim, a gente vai conseguir uma sobrancelha mais destacada, sem perder a naturalidade. Quando a sua cliente virar para você e falar, eu quero uma sobrancelha natural, quando ela virar para você e falar, eu quero uma sobrancelha natural, começo bem marcadinho, o que você vai falar para ela? Não tem começo marcadinho se você quer naturalidade. Eu posso te dar mais definição, mais volume, posso preencher as falhas. Deixa eu dar um golinho de água aqui. Desculpa, gente, eu falei tanto. Eu posso deixar ele mais definido, ele mais corrigir as falhas, ajustar essas questões que te incomodam, mais fio, início quadrado. Não existe, gente, por acaso isso aqui estava aqui, tá? Não existe quadrado, não existe na natureza. Isso aqui é feito. Deu pro ano áudio? Que pena. O áudio está baixo. Calma aí. Melhorou? Me fala se melhorou o áudio. Eu acho que eu coloquei no suporte aqui e ficou apertadinho o microfone. Melhorou? Para eu não continuar falando. Não chegou ainda, não. Voltou! Então era isso. Eu posicionei aqui mais ou menos. Posicionei melhor. Obrigada, Rani, por avisar a gente, viu? Então, explicar para nossa cliente. Olha, a gente às vezes precisa ensinar a nossa cliente o que é o conceito de naturalidade. Quando que a gente vai conseguir explicar isso para a cliente? Se a gente tiver essa compreensão também. Não tem problema se a cliente, se é questão de um início bem marcado, bem quadradinho, com aquele biquinho bem definidinho, aquela coisa bem assim mesmo, assim, reto. Não tem problema. Mas se você é uma profissional comprometida com naturalidade, isso não existe. Isso não existe no corpo humano, isso não existe na natureza. E aí você entendendo esse conceito, você vai saber falar isso para a cliente e você vai mostrar para ela o seu diferencial, que é todo esse conhecimento que a moça ali do lado não soube imprimir para ela. E eu vejo muita gente que muda de opinião na hora que eu explico isso, porque a pessoa fala, nossa, é verdade, aquela atriz, a Grazi, por exemplo, ela tem uma sobrancelha muito bonita, a Isis Valverde também tem uma sobrancelha muito bonita, a gente pode falar, inclusive, mais pra frente, o que é que faz com que essas sobrancelhas sejam tão bonitas e componham também a beleza delas, elas são maravilhosas, mas aquelas sobrancelhas falam muito e compõem muito bem. Reparem que as mulheres mais bonitas e mais elegantes não têm sobrancelha com começo marcado. Quer desmontar a sua cliente, é isso. Você pode ter ali um catálogozinho com algumas fotos ou uma pastinha no seu celular, enfim, eu às vezes sou meio old school e tenho as coisas impressas e uso muito papel para conversar com a minha cliente e desenhar mesmo. Mas você pode ter isso no seu celular. Olha só, eu tenho aqui algumas atrizes, repara na sobrancelha delas, nenhuma delas tem a sobrancelha quadradona e tudo mais. Enfim, é isso que constrói a naturalidade. A gente tem um início que é um pouquinho mais discreto, eu tenho a minha, é bem aparente o início da minha sobrancelha, só que ele é mais claro, ele é mais transparente do que o corpo e a cauda. Isso faz com que eu tenha uma sobrancelha bem escura, que é da minha natureza, micropigmentada, e que todo mundo acha que é natural, todo mundo acha que eu nasci assim. E não é uma realidade. Eu fiz micropigmentação, eu removi inclusive o início para ela ficar mais suave. Eu não tinha o hábito das sobrancelhas muito preenchidas no início, eu removi removi assim, no dia seguinte eu fiz a remoção para que ela não ficasse escura e eu me adaptasse melhor, porque eu gosto de um efeito muito leve, muito natural.
Gente, é isso. Falei bastante para vocês sobre tramas, sobre o significado e a importância das tramas, o porquê a gente deve entender as tramas e a arquitetura de fios para compreender o conceito básico e poder desconstruir esse conceito para fazer algo realmente natural, leve e lindo para nossa cliente. Falei sobre a importância da diferença dessa intensidade na construção da trama, tanto para a sobrancelha da cliente, né, entender onde ela tem mais pelo, onde ela não precisaria de mais intensidade, quanto de modo geral, se a gente fosse criar uma sobrancelha do zero em alguém que não tem fios, a importância do início ser mais suave, mais sutil do que o corpo e a cauda, que podem ser mais preenchidos, e a maneira da gente traduzir essa sobrancelha mais definida sem carregar o olhar da nossa cliente. O que mais eu falei? A orientação dos fios, que nada no nosso corpo é reto, quadrado, tudo é fluido, tudo é suave, tudo é sutil e que tudo isso junto compõe essa sobrancelha elegante e que vai trazer força e equilíbrio para esse olhar que a gente está construindo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Rayane, obrigada pela sua participação hoje. É muito bom quando vocês contam pra mim como tá sendo. Eu me alimento da energia de vocês e é muito mais gostoso compartilhar quando eu sei que vocês estão aí absorvendo esse conteúdo todo. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até segunda-feira na nossa próxima live.